Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Ipaussu. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. É tempo de desenvolver uma mentalidade de abundância. Vou repetir. É tempo de desenvolver uma mentalidade de abundância. Romanos 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esta crise, não vos conformeis com este mundo que jaz em trevas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação da mente, ela se dá por meio da palavra de Deus. Feito isso, então, estes vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente experimentarão e viverão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqueles que renovarem as vossas mentes pela palavra de Deus. E nós estamos aqui para isso, para nesta manhã sermos renovados, termos a nossa mente renovada pela palavra do Senhor e recebermos, experimentarmos, vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nós honramos, que nós amamos, nosso Deus, Deus que nós glorificamos. Te agradecemos, Jesus, pela salvação, te agradecemos, Jesus, pela obra perfeita realizada em nosso espírito, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor manifesto às nossas vidas. Te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, manifesto a cada um de nós, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Sabemos que o melhor ainda está por vir. Sabemos que o mais, o infinitamente mais, o Senhor tem para aqueles que te amam, para aqueles que te servem, para aqueles que se permitem ser transformados, para aqueles que renovam as suas mentes pela tua palavra. A estes o Senhor dá a boa, a agradável e perfeita vida que o Senhor tem para aqueles que te amam. E aqui nós estamos nesta manhã, Senhor, para receber esta vontade, para aprender desta vontade, para nos conduzir, Senhor, de acordo com esta vontade. Estamos aqui, Senhor, como um povo, Jesus, que quer herdar, como um povo, Jesus, que quer aprender a se adaptar a esta nova vida que o Senhor tem para os teus filhos. Somos um povo que quer, Jesus, se moldar à tua vontade e não a este século, não a este mundo. Não amamos o mundo, Senhor, amamos a Ti, amamos a Tua palavra, Senhor, e queremos com a nossa vida glorificar o Teu poder. Queremos com a nossa vida, Senhor, mostrar ao mundo a Tua glória em nós.
Por isso, Espírito Santo, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, com toda a humildade, submissão, temor e tremor, sabendo, Jesus, a responsabilidade que cai sobre mim nesta hora, Senhor, que é, Deus, de alimentar as tuas ovelhas, Senhor, com o alimento sólido, Jesus, com o capim verde e a água cristalina. Por isso, Deus, eu lhe peço, se não for por ti, eu nada posso fazer. Por isso, usa, Senhor, a minha boca, usa a minha vida, manifeste o teu poder, a tua autoridade, a tua glória, Senhor, através de minha vida, para que a tua igreja, para os teus filhos, Senhor, para que as tuas ovelhas, aqueles que o Senhor ama, recebam, Jesus, o banquete que o Senhor mesmo preparou para eles. Porque eu sei, Jesus, que estamos todos nós assentados à mesa contigo nesta hora. Estamos todos nós, Senhor, para receber o alimento da mesa, não as migalhas que caem no chão. Por isso, Espírito Santo, que toda a tua vontade, o teu querer, seja transmitido nesta hora, para o teu louvor e para a tua glória, em nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastora, minha amada esposa. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus nesta terra, ovelhas do bom pastor, ovelhas bem cuidadas pelo bom pastor, homens e mulheres que têm o privilégio de viverem a maravilhosa graça de Deus. Homens e mulheres escolhidos por Jesus para serem os dispenseiros dos mistérios da maravilhosa graça do Senhor e receberem o segundo benefício, a graça sobre graça, e herdarem melhores e superiores promessas para esta vida. Este é o momento ideal de gerarmos mudanças para a nossa vida. Eu sempre digo e vou dizer sempre, o começo de ano é algo maravilhoso. Começo de ano é começo, é início. Então, tem que ser um marco na nossa vida. Porque como eu terminei 2016, eu não posso começar 2017. Entenda isso. Porque a minha vida, ela é feita com Deus de mudanças. Deus, Ele não tem limites. Então você não pode colocar limites para Deus. Não, tudo que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele já fez. Errado. Tudo que eu tinha que mudar com Deus, eu já mudei. Errado. Sempre há algo mais com Deus. Então, o começo de ano tem que ser algo diferente na nossa vida. O início do ano, e falando agora de 2017, cuja palavra profética está sobre as nossas vidas, que será o ano da família bendita do Senhor, que a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esta é a profecia. Aquilo que precisa ser mudado para que isso aconteça, tem que ser mudado. Se na minha casa todos precisam mudar e eu fico esperando todos mudarem, não vai ter mudança nunca. Se eu sou a pessoa que vejo que precisa haver mudança, eu tenho que ser a primeira pessoa a mudar. Eu tenho que ser a pessoa a tomar uma atitude. Eu não posso esperar o outro fazer para que eu faça também.
Se for assim, não haverá mudança nunca. Se for assim, não haverá crescimento nunca. Se for assim, nunca será a família bendita do Senhor. Então é muito sério o compromisso com a profecia. É muito sério o compromisso com a palavra que Deus lança sobre a sua igreja. E nós temos este compromisso de que neste começo de ano gerarmos mudanças em nossas vidas. Amém? Então que 2017 seja o início de algo grandioso na sua vida. Que 2017 seja o marco de uma transformação grandiosa na sua vida que até 2016 ainda não havia acontecido. É o tempo de fazermos reflexões, igreja, e não adiar o que é necessário ser mudado nas nossas vidas. Então nós estamos aqui edificando a nossa vida sobre fundamentos sólidos. Amém? Nós estamos crendo na profecia e nós estamos prosseguindo com a esperança de não somente termos mais um ano abençoado, mas o melhor ano de nossas vidas até aqui. Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que confessar isso todos os dias. Este será o melhor ano da minha vida até aqui. Este será o melhor ano da minha vida até aqui. Porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. As notícias no mundo é a respeito do quê? Coisas boas. Toda mídia que você acessa, você vê o mal. Tanto na área espiritual como na sociedade. Só más notícias. Notícias que nos entristecem, nos desagradam. O ser humano, a cada dia, ele se torna mais egoísta, defensor dos seus interesses, defensor daquilo que lhe interessa somente. Ele não quer ver o bem comum. Ele não quer. Porque o maligno não tem este desejo. Nós sabemos que virá a paz. Nós sabemos que o anticristo trará a paz. Mas não é a paz que Cristo nos dá. Então nós temos os olhos iluminados para ver, para entender, para enxergar que o mundo, a cada dia que passa, ele se torna pior. E nós estamos seguros onde? Na casa de Deus, na casa do Pai. Aqui nós temos segurança. Aqui nós somos protegidos pelo Senhor. Aqui nós temos o cuidado daquele que nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E você precisa entender uma coisa: o que o mundo diz não lhe diz respeito. Amém? O que a sociedade diz não lhe diz respeito. A crise que está aí fora não lhe diz respeito. Não é para você e para sua família, não é. Então você tem que desejar o que Deus preparou para a sua vida. O que Ele planejou para você, a abundância e as bênçãos que Ele consumou na cruz do Calvário para você. Amém? Então é necessário a transformação mental. Se nós não tivermos a mente transformada, nós seremos sempre um povo pequeno. Se nós não tivermos a mente transformada, nós seremos sempre um povo fraco. Se não tivermos a mente transformada, seremos sempre um povo pobre. Então o Senhor vem para nos preparar. O Senhor vem para transformar e quebrar fortalezas que um dia foram instaladas na nossa mente. Amém? Então, aquele que tem a mente transformada e não mais a mentalidade do mundo, da sociedade, a mentalidade influenciável pelas mídias, mas pela mentalidade de Cristo, este vai experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse, que só experimenta o que Deus tem de melhor este, que renova a mente. Então tem pessoas que passam uma vida inteira com aquele mesmo pensamento, achando que está certo. Tem pessoas que batem na mesma tecla o ano inteiro, não mudam, não se deixam mudar, não aceita a mudança. Esta pessoa não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não vai. Por quê? O Senhor quer que estejamos abertos a mudanças. Eu não sou o dono da razão, nem você. Deus é. Então Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que é bom. Então jamais posso dizer, não, isso é o melhor. Não, isso é o que Deus tem. Não, Deus tem sempre mais. Deus quer mais de mim e de você. Você está entendendo? Amém? Então, aquele que tem a mente aberta por Deus, ele tem uma mentalidade de abundância. Não é uma mentalidade mesquinha, pequena, mas uma mentalidade grande, uma mentalidade de abundância. Então os pensamentos de Deus são sempre de abundância. Você pode dizer isso? Os pensamentos de Deus são sempre de abundância. Então ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele diz ou não diz? Está em sua palavra ou não está? Então, eu preciso entender isso. E eu preciso, amados, de uma coisa: não ter medo de possuir aquilo que Deus quer que eu possua. Eu não posso ter vergonha de receber o melhor desta terra. Eu não posso, de modo algum, deixar de viver o melhor por causa de outros, por causa do que vão falar, por causa do que vão pensar a meu respeito. Eu tenho a retidão com o Senhor e a minha vida é com Deus, o meu compromisso é com o Senhor, é Ele quem me julga. Assim deve ser a tua vida. Retidão com o Senhor. Porque aqueles que falarem de você, o Senhor fará a justiça. É o Senhor quem vai calá-los, não é você. Então, o Salmo 23, versículo 1, o rei Davi, ele vivia isso. O rei Davi, ele foi pobre. O rei Davi foi um coitado, um rei coitado. Foi? Não, não foi um rei coitado. Na sua juventude, ele era um pastor de ovelhas, humilde. Então Deus exalta sempre os humildes, os humilhados. E mesmo quando estão numa posição superior, continuam humildes. Não pisam em ninguém. Não se ensoberbecem. Continuam humildes porque sabem que foi Deus quem os colocou ali. Sabe que foi Deus quem fez prosperar. Então o rei Davi, ele sabia muito bem disso. E olha o que ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então isso é uma mentalidade de abundância. Mas pastor, é. Por quê? Porque se você começar todo dia, começar o teu dia dizendo isso, você acordar, a primeira coisa que você disser, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você vai começar a ter uma mente de abundância. Porque tem pessoas que começam o dia falando, ixi, hoje eu não vou ter para pagar tal coisa. Ixi, hoje vai faltar para não sei o quê. Começou o dia com a mente pequena. Começou o dia com a mente de pobreza. E já tem uma má confissão de fé diante do Senhor. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então o que você fala crendo transforma a sua mente, renova a sua mente. Então se você fala crendo que você não vai ter, você está renovando a sua mente no quê? Na pobreza. Se você começa o seu dia falando que não vai ter, que vai ser aquilo mesmo, que vai ter a dificuldade, você está renovando a sua mente. Então, você deve renovar com a palavra de Deus. E não com o mundo. Não com as más notícias. Amém, igreja? Então, se nada me faltará, como eu vou ter um pensamento de escassez? Se eu confesso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como que eu começo um dia achando que eu não vou ter para pagar aquela conta? Como que eu vivo com medo das contas do mês? Eu não sou vagabundo, eu não estou em casa dormindo o dia inteiro, não estou numa rede, não estou folgando em ninguém, eu estou trabalhando, eu estou indo de encontro com as bênçãos. Por que eu vou ter medo? Por quê? Então, olha o versículo 2 o que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aí eu pergunto para você: o que é pasto verdejante? Nós somos diante do Senhor vistos como ovelhas. Ovelha come o quê? Capim. Pasto. Então, porque Davi ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Então ele é ovelha. Davi é ovelha. E o Senhor dele é o pastor, Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. É pasto seco? Pasto seco é escassez. Pasto seco é pobreza. Pasto seco é falta. Pasto verdejante é o que, irmão? É sobra, é fartura, é abundância. Então está escrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então você não pode ficar desesperado por causa da tua vida financeira. Você não pode, criar uma turbulência na sua vida financeira. Você tem que acreditar que Ele está te levando para junto das águas de descanso. Mesmo que no momento você esteja passando por uma pressão. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Não se preocupe como você vai pagar as contas. E você que não se preocupa, diga amém. É pasto verdejante, não é pasto seco. Ok? Então, não, presta atenção e entenda. Não é pelo teu desespero, nem pelo teu muito esforço, que você vai alcançar os desejos do teu coração. Será pela vontade de Deus. Você pode ficar desesperado aí e vai morrer. Vai morrer de infarto. Pastor, o senhor tá... Não, eu só estou alertando. Porque nós sabemos que ansiedade, preocupação altera a nossa alma. E quando a nossa alma adoece, a doença se manifesta no nosso corpo físico. Então, cuidado com preocupações excessivas. Nós temos que se preocupar em servir a Deus, igreja. Eu falo isso e vou morrer falando isso. A nossa preocupação enquanto estivermos nesse mundo é servir a Deus.
Servir a obra de Deus, servir a Cristo, servir a igreja, sim. Porque enquanto estamos fazendo isso, todas as nossas coisas serão acrescentadas. Tudo na nossa vida será acrescentado. É a palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu sei que tudo me será acrescentado, eu vivo em paz. Eu sei que eu estou em pasto verdejante, eu sei que eu estou perto de água de descanso. Então é onde eu posso me deitar e relaxar, ficar tranquilo, mesmo com situações assim, que aos olhos humanos sejam de preocupar. Mas eu não me preocupo, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então é isso que você tem que aprender. É isso que você tem que viver dia após dia. Amém? Glória a Deus. O Senhor conduzirá a sua vida aos pastos verdejantes. Você recebe? Diga amém. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, olha que lindo que é isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Hoje, eu vou fazer uma comparação aqui. O Brasil hoje é um vale da sombra da morte. Você acha que não? Ou você acha que sim? A atual situação do país é de sombra de morte. É horrível. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. O teu bordão. O bordão é o que transmite a noção de segurança e disciplina para as ovelhas. Então o pastor usava o bordão para guiar, né, as ovelhas a lugares seguros, né, e também disciplinar as ovelhas a irem até o lugar de segurança. Amém? Então, o teu bordão, né, o bordão do pastor que nos conduz, Jesus, e o teu cajado me consolam. O cajado, ele é usado para quê? Para trazer a ovelha para perto do pastor. Aquela ovelha que precisa receber um cuidado diferente, receber um cuidado especial. Então, o rei Davi diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ou seja, eu sei que eu tenho um bordão que me guia à segurança e me disciplina, que é a palavra de Deus. Então o bordão é a palavra de Deus. E eu sei que eu tenho um cajado a meu favor, que me leva perto do meu pastor para que eu seja cuidado e tratado por ele. Então eu tenho a segurança, eu tenho a disciplina e eu tenho o amor de Deus a meu favor. Amém? Então você tem isso na sua vida, igreja. Você tem a segurança, você tem a disciplina, porque você tem recebido a palavra. Você tem o cuidado de Deus para que você tenha uma vida abençoada. Então confesse isso: eu não vou ter uma mentalidade de falta, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 5, pode aplaudir a palavra do Senhor, glória a Deus. O versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice mingua. Transborda. 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 Olha, na quinta-feira próxima passada, o Senhor disse aqui que aqueles que zombam de você,
que zombaram de você, que escarneceram de você, que se levantaram contra você, contra a tua fé, vão ver em tua vida uma obra tal. Preparas-me uma mesa na presença de quem? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice. O transbordar do cálice, igreja, é a plenitude de tudo que tem significado de valor para cada um de nós. Você precisa entender isso. Então, aquilo que você sonha, aquilo que você tem necessidade, Deus vai lhe dar em abundância. O Senhor nos disse, quinta-feira próxima passada, alarga, amplia o espaço da tua tenda. Não impeças. Não impeças, igreja. Não impeças. Não impeças. Uma mente não transformada, uma mente não renovada pela palavra, uma mente pequena, uma mente de pobreza, é uma mente que impede o aumento na sua própria vida. Sabia disso? Então, pela palavra de Deus, seguindo a instrução do Senhor, eu sou instruído a ter uma mente grande. Igreja, não é nada, mas não passa nem perto de ganância, de ambição, de amor ao dinheiro, nada disso, ouçam. É ter uma vida apropriada das bênçãos de Deus nessa terra. Vocês estão entendendo? É se apropriar daquilo que é teu por direito. Porque ambição, ganância, amor ao dinheiro é o mundo que tem. E nós não somos do mundo. Estão entendendo? Amém? Então, é aquilo que eu sempre falo aqui, como que eu vou abençoar se eu não tenho para abençoar? Como que eu vou ser generoso se eu não tenho para ser generoso? Não tem nem para mim às vezes. Sim ou não? Você concorda comigo? Concorda ou não, igreja? Então, para que eu seja abundante em toda boa obra, eu tenho que ter a capacidade de colocar a mão aqui e falar, está aqui. E não vai me fazer falta, porque eu tenho em abundância. Amém? Então, por mais que eu ore, presta atenção, por mais que eu ore, por mais que eu busque, se eu tiver a mente pequena, se eu tiver a mente de pobreza, eu não vou ir a lugar nenhum. Se eu tenho a mente travada em pequenas coisas, se eu tenho a mente do pouco plantado na minha mente, eu posso orar o resto da minha vida, a minha vida não vai mudar. Eu vou ter aquela vida pequena e pouca o resto da minha vida. Então, para mim ir para o lugar maior, para mim ir para o lugar superior, a minha mente tem que ser transformada. Ou seja, a minha vida tem que se adaptar àquilo que Deus tem para mim. Porque se não couber na minha vida, Deus não vai me dar. Então, para Deus me dar, Ele tem que ver que eu estou pronto para receber, que eu vou suportar aquilo que Ele vai me dar. Estão entendendo? Então, assim, Deus não vai colocar a vida de uma ovelha em risco com coisas materiais, porque Deus sabe onde está o coração da ovelha. Então Deus vai dando conforme a ovelha está preparada para receber. Por quê? Tem muitas pessoas que Deus enriquece, não é? Aí fora nós vemos, depois a pessoa nem na igreja está mais. Largam de Deus, largam da obra,
vão viver as suas vidas. Então, aqui, na graça de Deus, Jesus não faz isso. Jesus não faz isso, Deus não faz isso, amados. Por quê? Em tudo que Ele faz, Ele nos orienta, Ele nos fala, Ele nos ensina, e nós vamos nos aperfeiçoando nele. Amém? Então nós temos que ter a mente de abundância, porque o nosso Deus é abundante. Não pode sair da tua boca palavras de pensamentos pequenos. E também não pode haver pensamentos de menos do que suficiente. E depois eu querer receber a abundância de Deus. Deus tem mais para mim, infinitamente mais, mas na minha boca e no meu pensamento está lá os pensamentos pequenos. A abundância só vai se manifestar, igreja, na vida daqueles que tiverem pensamentos abundantes, alinhados à Bíblia Sagrada. Ok? Então aqueles que passam por um momento de pressão, de dificuldade, e nós sabemos que não é fácil. Amém? Não é fácil passar pelo momento de pressão, não é fácil passar pela dificuldade, e também não é fácil desenvolver uma mentalidade de abundância num momento de pressão. Mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que lutar. Por quê? É uma luta do espírito contra a carne. Então no espírito você conhece a vontade de Deus. Então você vai vencer pelo poder de Deus que habita em você. Amém? Glória a Deus. Então essas pessoas que se veem nessas situações, muitas delas, a maioria, eu diria 99%, essas pessoas elas se veem em situações de pressão, de dificuldade, e elas acabam assumindo para si a mentalidade do mundo. Eu nunca vou ter isso. Não, eu nunca vou fazer aquilo. Não, eu não vou ter condições nunca de ter a minha própria casa. Eu não terei o sucesso profissional. Eu serei sempre isso mesmo. Porque olha a cidade que eu moro. Não tem campo, não tem espaço. Eu não terei condições. Não sei nem como pagar as minhas dívidas. Isso vai. Eu nunca terei um carro melhor. E isso vai alimentando. Isso vai alimentando e acaba se tornando verdade na vida desta pessoa. Então, confissões negativas e mortais é isso. A boca fala do que está cheio o coração. Então, as pessoas que falam isso desta maneira têm a mentalidade de pobreza, têm a mentalidade pequena, têm a mentalidade de falta, de escassez, a mentalidade do impossível e desagradam a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você vive num momento de pressão, irmão, de dificuldade, hoje, você tem que saber que esse lugar onde você está não é onde você vai ficar. Amém? O teu Deus é poderoso. O teu Deus é o Deus da abundância. Quer confessar isso? O meu Deus é o Todo-Poderoso. É o Deus da abundância. Então Deus está lhe preparando para que você viva o que Ele deseja que você viva. O Deus a quem você serve é o Deus do mais que o suficiente. Confesse isso. O Deus a quem eu sirvo é o Deus do mais que o suficiente. Então você não pode aceitar uma vida de suficiente. Pastor, e agora? Agora deu um nó na minha cabeça. Não deu nó, que a palavra vai te explicar certinho. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, tendo o suficiente para vivermos, é para estarmos satisfeitos, amém? Mas nós temos que entender
que Deus é Deus de abundância. Então nós temos o suficiente para viver, e glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo na nossa vida. Mas eu não posso aceitar esta mentalidade. Ou seja, eu tenho que dar graças se eu tenho o suficiente, mas eu não posso aceitar esta condição. Quem está entendendo? Não está claro? Está claro ou está confuso? Está claro. Então, esse Deus, ele é o Deus do mais que o suficiente. Então, se eu tenho o suficiente para viver, glória a Deus. Estou tranquilo, não tenho ansiedades para ter mais. Não tenho preocupações em ter mais. Mas eu tenho uma mente aberta para receber mais de Deus. Estão entendendo a diferença entre querer mais e receber mais? Amém? Então, o Salmo 35, versículo 27 diz assim: o salmista Davi, o rei Davi, ele diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, o rei Davi está dizendo assim, ó: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Então, quando eu vejo alguém andando em retidão ao Senhor, eu tenho que me alegrar. Eu vejo alguém vivendo no temor do Senhor, eu tenho que me alegrar. Porque ele está dizendo: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. É Davi que está dizendo isso, é o rei. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, eu ando em retidão com o Senhor se compraz com a minha vida, me traz a prosperidade, e isso é notório a todos os olhos. E os olhos que são espirituais fazem o quê? Cantam de júbilo e se alegram de ver isso na vida do irmão. Quem está entendendo? Então, aquilo que eu sou para com Deus, igreja, tem a honra de Deus. Então, quando você ver alguém servindo a Deus com retidão, você tem que fazer isso, você tem que cantar de júbilo, você tem que se alegrar. E todos devem saber que Deus se alegra com a nossa prosperidade, sim. Deus tem prazer em nossa prosperidade. Por quê? Porque isso dignifica Deus, exalta Deus. O povo de Deus precisa desenvolver esta mentalidade de abundância. Diga amém. Então nós estamos no ministério que incentiva, que treina, que conduz, que educa pela palavra do Senhor a pensar grande. Porque você serve um Deus grande, não é um Deus pequeno. Você serve um Deus rico, não é um Deus pobre. A salvação, você tem a certeza dela na tua vida. Pela fé, isso já está completo no teu espírito. É algo que você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em crescer na graça e no conhecimento. Amém? Então a sua vida vai em direção ao que você constantemente pensa. Entenda isso. Aquilo que você pensa é aquilo que vai acontecer. Assim como pensa a sua alma, assim ele é. Está escrito. Então, aquilo que eu alimento na minha mente é aquilo que vai acontecer. Amém? Então, o que a pessoa alimenta nos pensamentos é o que atrai ela. Quando alguém toma uma direção, como uma atitude, faz alguma coisa, olha, bem antes, essa pessoa já tinha alimentado nos pensamentos ali o que ela ia fazer. Sim ou não? Ou seja,
Ela foi alimentada por pensamentos, atraído por aquele pensamento e tomou a decisão, fez aquilo. Então, se os teus pensamentos são de dificuldade, de menos que o suficiente, você está indo na direção errada. Nós estamos aqui para aprender a pensar e qual deve ser o nosso pensamento. O Senhor está nos ensinando. Então, ocupe a sua vida com as coisas de Deus. Faça isso. Medite na palavra de Deus. Ore, tenha o seu tempo com Deus. Os nossos irmãos os israelitas, eles estiveram na escravidão lá no Egito por muitos anos. Por muitos anos. E a situação daquele povo, igreja, naquela terra, era uma situação de mal sobreviver. Mal sobrevivendo. Era a situação deste povo naquela terra. Era uma vida que eles mal suportavam. E saber que hoje há crentes vivendo assim. Uma vida que mal suporta viver. É triste isso, mas é verdade. Por quê? Porque eles tinham menos que o suficiente. Eles tinham pepino e cebola para comer. Então diz a história que Deus tirou o seu povo dessa escravidão. Deus tirou este povo do Egito. E tiveram que atravessar e viver um tempo num deserto. E este tempo, nesta nova terra, neste novo lugar, já não era mais o menos que o suficiente, mas era o lugar do suficiente. Entenda. Lá no Egito, era menos que o suficiente. Deus tira este povo de lá e leva para um lugar onde tinha o suficiente. Aleluia. Então, as necessidades deste povo no deserto eram supridas diariamente. Mas não tinha nada extra. Não tinha nada que lhe sobrava. As roupas e as sandálias, diz a Bíblia, que não estragaram durante 40 anos. Mas eram somente aquelas. Eu não quero esse terno por 40 anos. Eu não quero esse sapato por 40 anos, que é novo. Já elogiaram, obrigado por elogiarem. Não quero. Eu quero meu Armani. Saíram do Egito. Glória a Deus, o Senhor nos tirou do Egito. Entraram no deserto. Presta atenção no que Deus está falando, viu, igreja? É sério o que Deus está falando para mim e para você. Eu vou chegar no final de 2017 com a vitória na minha vida. Porque eu dou ouvidos à voz do Senhor. Eu não brinco com a palavra de Deus. É uma profecia isso aqui. E na minha vida vai se cumprir. Na minha vida vai se cumprir. Eu vivo por fé. 9 anos com Jesus vivendo por fé. Minha vida era um lixo. Minha vida era um lixo. E Deus tem me honrado a cada dia. Por quê? Eu vivo para Ele. Eu creio no que Ele diz. Eu creio na palavra. Eu não brinco com a obra. Eu não brinco com a igreja. Eu não brinco com a profecia. Essa palavra para mim, amados, é alimento. Eu olho para ela e eu recebo para minha vida, para minha esposa, para os meus filhos. Família bendita do Senhor. E eu sei que isso vai me colocar no topo. Vai me levar para um lugar maior. Vai me levar para um lugar superior. Não faço ideia o que seja nem onde. Mas eu creio nisso. E eu sei que vai acontecer. Então as necessidades deste povo eram supridas
diariamente. O maná vinha e não podia nem guardar para o dia seguinte. Porque essa era a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus naquele momento era que não sobrasse mesmo. Presta atenção. Porque tem muitos aqui que estão vivendo com menos que o suficiente, e tem muitos aqui que estão vivendo com o suficiente. Sim ou não? Então Deus está falando conosco que aqueles que estão vivendo com menos que o suficiente vão sair dessa terra e ir para o suficiente. E os que estão no suficiente vão sair dessa terra e vão ir para o mais que o suficiente. E nós não podemos fazer ouvidos de mercador. Nós temos que entender o que Deus está dizendo, porque a situação em que está a minha vida e a situação em que está a tua vida pertence a Deus. E se Deus está tratando algo com você, é com você que Ele está tratando, porque o que Ele está tratando comigo, é comigo que Ele está tratando. Então as necessidades eram supridas diariamente e não podia guardar. Se guardasse, estragava. Juntava bicho. Não podia guardar. Porque aquele povo precisava aprender a viver confiando em Deus. Porque lá no Egito confiavam em quê? No pepino e na cebola. Confiavam em quem? No faraó. Confiavam no homem. Esperavam do homem. Não esperavam de Deus. E aí Deus então precisava ensinar aquela gente a confiar nele. Deus precisava ensinar aquela gente a viver na dependência de Deus. E o que é viver na dependência de Deus? É deixar de confiar no homem. Deixar de esperar no homem. Então muitos não prosperam, muitos não alcançam o que Deus tem preparado porque esperam no homem. Esperam a resposta do homem, sendo que a resposta certa vem da boca de Deus. Não vai crescer enquanto não aprender a ter a mentalidade que Deus quer que tenha. Se não desenvolver uma mente grande com Deus, vai ficar no pouco, vai ficar no menos que o suficiente, ou vai ficar no suficiente. Morrer não vai, porque Deus supre. Mas para o mais que suficiente não vai. E nós temos que entender, porque é a palavra. Esse povo tinha uma mente pequena. Esse povo tinha uma mente de pobreza. Esse povo tinha uma mente miserável. E estavam lá de pepino e cebola. Deus tira do Egito, leva para o deserto. Na primeira dificuldade já queriam voltar para o pepino e para a cebola. Mente pequena. Mente pobre. Povo remisso. Porque Deus falou lá no Egito: eu tenho uma terra para vocês que mana leite e mel. Eu tenho uma terra para vocês que não é de escassez. Eu tenho uma terra para vocês que não é nem de menos que o suficiente, nem suficiente. É muito mais que o suficiente. E é para vocês que eu tenho essa terra. Eu quero levar vocês para lá. Eu vou levar vocês para lá. Então eles saem de um lugar com a mente pequena, entram num lugar desconhecido, que era o deserto, começam então a aprender a viver com o suficiente, dependendo de Deus. Amados, isso é tremendo. Isso é revelação. Aleluia, Jesus. E aí, dia após dia, durante 40 anos, a roupa não estragou, a sandália não estragou, mas foi só aquela. Não tinha outra. Não tinha mais. Não tinha sobra, não tinha o melhor. Era aquilo ali. Deus poupou, Deus guardou. Porque era o suficiente. Quem está recebendo? Quem está entendendo? Mas isso ainda não era a vontade de Deus para aquele povo. Porque ele disse: olha, eu tenho uma terra para vocês que mana leite
e mel. Então, você precisa saber que Deus não lhe tirou já do Egito, nesta questão do mundo. Amém? Deus não tirou você de lá para que você viva apenas no suficiente ou situações com menos que o suficiente. Eu tenho apenas para hoje. O que eu tenho hoje é só para pagar hoje. O que eu tenho é só para dar para essa semana, para esse mês. Olha, está contado. Não é a vontade de Deus. Deus prometera para este povo uma terra mais que o suficiente, uma terra de abundância. A terra que mana leite e mel. Mana, igreja, significa não para nunca. Não para e não acaba nunca. É o que Deus tem para mim e para você. Receba isso. Receba isso para a tua vida. Então você deve crer que é para este lugar que Deus está lhe levando a partir deste conhecimento. A partir de hoje, Deus te preparou na quinta-feira próxima passada. Deus lhe disse: prepare-se para crescer. E hoje Deus vem e diz que a terra onde você está não é a terra que você vai ficar. Então creia que o Senhor está lhe preparando para que você desfrute do melhor do seu favor na sua vida para com a sua família. Não tenha a mentalidade do Egito, nem do deserto. Por favor, não tenha esse pensamento. O pensamento do mal sobrevivendo, o pensamento do menos que o suficiente. Não, o suficiente. Pare hoje. Se você está passando pelo deserto, não se conforme com a condição desta terra. Não é o que Deus lhe preparou. A Bíblia diz que Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Então nós temos que aprender a servir para que Deus tenha prazer na nossa prosperidade e nos prospere. É assim com Deus. É assim com Deus. E é passo a passo, dia após dia. Amados, eu falei aqui agora há pouco que há 9 anos servindo a Cristo. Deu um flash aqui na minha mente. Eu lembrei lá de trás da minha vida, lá de trás, e que eu disse aqui que era um lixo. Dá até um arrepio de lembrar. E ver hoje o que Deus tem feito, ver hoje onde Deus tem me colocado. Levantou do monturo e me colocou assentado com os príncipes do seu povo. Eu, que era um ninguém nessa terra, louvado e glorificado seja o Senhor sempre. Mas é o servo. É a prosperidade do servo. É aquele que serve. Amém? Então Deus tem prazer na minha prosperidade. Você crê? Confesse isso. Deus tem prazer na minha prosperidade. Amém? Confesse também: a minha mentalidade é de mais que o suficiente. Glória a Deus. Ouça. Está no deserto, tem um trabalhar de Deus, mas não é para a vida toda. Ele trabalha em nossa vida e nos tira do deserto. O deserto é o lugar que Deus trabalha, amados. Amém? Ele trabalha no profundo. Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Mas Ele trabalha e nos tira de lá. Então confesse isso para a tua vida. Eu recebo para este ano de 2017
abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. E assim será. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é complicado passar pelo deserto, porque a impressão que dá é que os sonhos vão ficando cada vez mais distantes. Não é, pastora? Parece que a impressão que dá é que, puxa, quando que eu vou alcançar? Não é? Porque há a impossibilidade. Mas nós temos que entender que esta condição é uma provação e não é permanente. Ok? Você precisa entender que essa condição é uma provação, não é permanente. Então, por isso que você não pode se conformar com isso e deixar os sonhos de lado. Então, nesta terra do apenas suficiente, você está somente de passagem. O que Deus tem para você é um lugar, é uma vida que mana leite e mel. Um lugar que tem mais que o suficiente. É um lugar que há abundância. E você diga amém. Glória a Deus. Filipenses 4,19 está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos filipenses, né? E ele diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, né? Das necessidades daquela igreja. Então, trazendo para os dias atuais, nós entendemos que o problema do ser humano é pensar como que ele vai reverter aquela situação, como que ele vai fazer para mudar aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando. Então nós temos que entender, e eu disse isso aqui já, não é de acordo com o que a pessoa tem, com o que a pessoa vai fazer, mas sim conforme o que Deus vai fazer, conforme o que Deus tem para esta pessoa. Amém? Então isso tem que trazer descanso. Não é você que vai reverter a situação, é Deus. Não é você que vai, fazer alguma coisa e falar, olha, agora mudei. Não, você vai mudar o que precisa mudar em você. Mas toda a situação, Deus quem vai fazer. Até na questão de mudar em você, vem também pelo poder de Deus. Mas é algo que você tem que fazer, sim. Amém? Então, independente de qualquer fator, Deus pode lhe tirar de uma vida de somente o suficiente, te colocar uma vida de fartura em abundância assim. Assim, recebe para a tua vida em nome de Jesus. Confesse aí, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Amém. 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 Amém e amém. Confesse aí, eu não sei como será. Eu não sei como será. Mas eu creio que Deus tem um tempo e um modo para realizar todas as coisas. Eu não vou ficar onde estou. Eu não vou ficar na terra do apenas sobrevivendo. Não vou ficar na terra do apenas o suficiente. Eu vou prosperar. Por quê?
Eu sou abençoado. Eu estou indo na direção do transbordar. Estou indo para a terra do mais que suficiente. Porque Deus tem prazer em me prosperar. Amém, amém e amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há nada de errado, igreja, em querer o melhor de Deus, em se abrir para o melhor de Deus e entender o momento na nossa vida. Amém? Que é o mais importante, porque Deus não vai mudar a nossa história sem antes entendermos o que é que Ele está fazendo, sem antes entendermos o momento que nós estamos passando, o porquê estamos passando aquilo. Estão entendendo? Então, Ele quer nos colocar adiante, mas antes eu preciso mudar a minha mente aqui no lugar onde eu estou. Então o povo estava lá no Egito com uma mente pequena, de menos que o suficiente. Sai de lá, vai para um lugar onde tiveram que renovar a mente. Tiveram que aprender a viver na dependência de Deus com o suficiente. E nós sabemos que muitos ainda não foram para a terra do mais que suficiente. Morreram na terra do suficiente. Por quê? Porque não creram, duvidaram, desobedeceram, não renovaram a mente. Estão entendendo? Então assim, mas o que Deus tinha para aquele povo era o quê? A terra mais que suficiente. Então os obedientes, os fiéis, colocaram os pés lá. Amém? Então nós vamos colocar os pés na terra do mais que suficiente. Eu estou lutando para isso, igreja. Eu quero que você entenda isso. Eu estou lutando para passar você para esta terra. Eu quero. Vai se cumprir na minha vida e na tua vida. É o Senhor quem me diz. É o Senhor quem fala. Não é voz de homens. E por isso eu vou me esforçar cada vez mais para aquilo que for necessário ser feito, eu farei. Em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor quer mais da minha e da sua vida. E isso irá acontecer. Os nossos olhos verão. Os nossos descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Verão a bênção de Deus nas nossas vidas e nos nossos filhos. Entendendo isso, nós precisamos aqui deixar algo bem claro para todos que estão nos assistindo, aqueles que irão receber esta palavra. Porque alguém pode dizer assim: mas cadê a humildade? Querer as bênçãos de Deus não é ser soberbo. Desejar o melhor de Deus não é ser soberbo. E ninguém aqui vai fazer voto de pobreza. Ninguém vai aqui dar o que tem para a igreja e abrir mão do que tem para se fazer um voto com Deus, assim como fizeram os católicos há muito tempo atrás. Davam os seus palácios, suas casas, os seus reinos para o sistema e faziam lá o seu voto de pobreza para enriquecer o sistema. Jesus, ele se fez pobre para nos enriquecer em tudo. Está escrito e eu creio. Então, se a pessoa quer comer apenas arroz e feijão todos os dias, arroz e feijão é muito bom. Eu gosto de arroz e feijão. Mas eu não quero comer arroz e feijão todos os dias. Eu não quero.
Então, se a pessoa quer ficar na terra do mal sobrevivendo, é uma opção dela. Se ela quer ficar na terra do somente o suficiente para o mercado, suficiente para comprar uma roupa, suficiente para o combustível do carro, suficiente para pagar o imposto, não tem nada de errado com isso. Ela vai ter a vida do suficiente. Mas o Senhor está dizendo nestes dias que Ele quer que eu e você vá mais longe. Ele quer que você tenha um novo padrão de vida para você e para a tua família. Eu não quero comer arroz e feijão todos os dias. Eu não quero ver a minha esposa usando as mesmas roupas todos os dias. Eu não quero usar as mesmas roupas todos os dias. Não quero usar um sapato até envelhecer. Eu não quero. Eu não quero apenas o suficiente. Eu quero transbordar. Eu quero o transbordar de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa e na igreja, qual o Senhor me plantou como anjo, na igreja, qual o Senhor me levantou como pastor. Eu quero o transbordar de Deus. E isso não é soberba. É se apropriar daquilo que é nosso por direito, consumado na cruz do Calvário, consumado no madeiro e vertido naquele sangue que nos deu a vitória, nos tirou do Egito, nos fez livres e nos faz mais que vencedores para a honra e glória do seu nome. Jesus é o nome dele. Aleluia. Aleluia. Em Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O povo estava lá no Egito, com mentalidade de menos que o suficiente. Sabe? Não, isso aqui para mim tá bom. Não, do jeito que tá assim, tá bom. Isso é mentalidade de menos que o suficiente. Foram levados para o deserto para terem a mente transformada e começarem a querer e viver com o suficiente. Eles tiveram que ser preparados para viver uma nova vida. O Senhor está te preparando para viver uma nova vida. Mas ainda não era aquilo que Deus tinha. O que Deus tinha era mais. Era a terra que manava leite e mel. Era a terra que não faltava nunca. Era a terra que sobrava sempre. Aleluia. Foram para o deserto com a mentalidade do Egito. Quando chegaram na terra prometida, ainda tinham a mentalidade do deserto. Olha que tremendo. Saem do Egito sabendo que iriam sair dali para uma terra prometida. Saem do Egito e vão para o deserto se adaptar a ter uma mente do suficiente, porque eles viviam com menos. E sabendo que eles estavam indo para uma terra que manava leite e mel. Chegam diante da terra com a mente do suficiente. Então, meu amado, eu hoje vou dizer para você, eu vivo com o suficiente. Em alguns momentos da minha vida, Deus me faz sobejar, ter uma ampla suficiência, eu louvo a Deus por isso. Mas a minha mente já está preparada
para a terra que mana leite e mel. A minha vida hoje é uma vida que comporta a terra que mana leite e mel. Você não deve chegar à terra prometida com a mente do suficiente. Se você vive o suficiente hoje a sua mente tem que mudar para o mais que suficiente. E chegar diante da terra prometida com a mente do mais que suficiente. Quando o povo lá do deserto chegaram diante da terra, 5 tribos foram para herdar. 7 tribos sentaram e ficaram olhando. 7 tribos simplesmente olharam os outros herdarem a terra. Josué volta e fala: até quando sereis remissos? Até quando vocês vão ficar aí só olhando? Até quando? A vitória é nossa. O Senhor nos deu, o Senhor nos garantiu. É a promessa. Por que não tomar posse? Por que não entrar e desfrutar do melhor de Deus? Sabe aquele escravo no Brasil que recebeu a carta de alforria? Quando ele recebeu a carta, ele não sabia o que ele fazia com a liberdade dele. A maioria ficou trabalhando para os seus senhores de graça. Livres, mas lá. O que é isso? Para onde eu vou? O que eu faço com isso aqui? Sabe, nós recebemos a liberdade em Cristo. Sabe? O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Nós estamos vivendo para quem? Você deve viver para Cristo e usufruir da sua liberdade. As famílias benditas do Senhor são famílias prósperas. As famílias benditas do Senhor são famílias que têm para emprestar. As famílias benditas do Senhor são famílias que projetam, que sonham, que fazem planos, que têm as suas contas pagas em dia e que não tem nada do que se envergonhar. Então, amados, vai transbordar tanto para a direita como para a esquerda com humildade. Ser humilde não é andar rasgado, tá? Tem pessoas que falam, tem dinheiro e anda humilde. Não, é avarento. Tem dinheiro e anda rasgado, lá é humilde. Não, é avarento. Para mim é avarento, que não quer gastar dinheiro com uma roupa. Anda de chinelo, fura-dedo, porque não quer comprar um sapato. Ser humilde não é querer comer o pó da terra. Ser miserável financeiramente, isso não é humilde. Humilde é todo aquele que reconhece que tudo vem de Deus. Humilde é aquele que não traz glória para si, mas canaliza toda a honra, toda a glória somente a Jesus. E se Ele quer que eu seja próspero, eu serei muito próspero, porque Ele é rico e poderoso. A Bíblia diz que Deus tem o melhor. Diz ou não? Eu vou esperar o pior? Romanos 10:12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
É rico? Você tem que pensar grande. Os fiéis, os que creram, entraram na terra prometida. Os que não duvidaram, herdaram a terra que mana leite e mel. Esses deixaram de viver na terra do menos que o suficiente e também deixaram de viver na terra do suficiente. Esses entraram numa terra do mais que o suficiente. Então, que assim seja na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas de tua vida, porque assim disse o Senhor Jesus nesta manhã.